Nós vivemos num mundo que valoriza muito a questão de estar em primeiro lugar, de estar no topo, de estar acima. Mas hoje a gente vai ver que também tem suas vantagens a gente ficar para trás, a gente ficar por último e a gente estar no final de uma fila. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos lendo a porção de Be'alotecha, e existe um relato nessa porção que é a ordem que as tribos tinham quando o tabernáculo se movia durante o deserto. A gente sabe que o tabernáculo era móvel, você levantava o tabernáculo, levava ele e as tribos seguiam numa certa ordem. Tá? A Torá conta para nós que a última tribo que ia nessa fila era a tribo de Dan. Em português tem gente que chama de Dan. Por que isso? No sentido literal, a tribo de Dan ela era muito grande, ela era a segunda maior tribo e ela precisava mais espaço. Então ela ficava com a parte de trás, porque ela podia se expandir tranquilamente. Mas existe uma questão aqui um pouco mais mística. A tribo de Dan, por estar atrás, ela é chamada na Torá de a coletora. A Torá usa o verbo ma'asif. O que significa isso? O Rashi diz que a tribo de Dan tinha uma função especial. Quando alguma das tribos que vinha na frente perdia um objeto, deixava cair um objeto, quem que pegava esse objeto? A tribo de Dan, que vinha no final, certo? Então ela, por exemplo, a primeira tribo deixou cair uma panela, deixou cair um colar, deixou cair alguma coisa, todas as tribos passavam por cima, a tribo de Dan ia recolhendo todos os objetos e depois devolvia a seus donos. Então, o que acontece aqui? As tribos que iam na frente, elas representam um certo tipo de orgulho do ego. Elas se sentiam superiores por estar mais perto do tabernáculo, e esse orgulho é mostrado como a perda de objetos materiais. A pessoa que está movida pelo orgulho, que está movida por ego, ela começa a fazer coisas tolas, digamos assim, e perder, por exemplo, objetos materiais. Na Kabbalah, no Pirkei Avot, a pessoa tola é chamada como a pessoa que perde coisas. A tribo de Dan, por outro lado, ela representa a pessoa que tem um ego equilibrado. Ela conseguia não se achar superior, porque ela estava indo último da fila, então ela não tinha por que se achar superior, e ela conseguia readquirir as posses de quem perdeu alguma coisa e devolver para as pessoas. Ou seja, além de ter um ego equilibrado, a tribo de Dan tinha um serviço a prestar para o resto da humanidade. Sendo que as outras tribos não estavam prestando serviço nenhum. Enquanto o tabernáculo andava, ninguém estava prestando serviço. Quando o tabernáculo se estabelecia, tudo bem, todo mundo estava prestando um serviço a Deus. Mas quando andava, só a tribo de Dan prestava um serviço. E na verdade, a gente pode ir um pouco mais fundo, porque a Kabbalah diz que o serviço de um homem a outro homem, o serviço para um parceiro na humanidade, é mais importante do que o próprio serviço a Deus. Deus não precisa do nosso serviço. Deus é um ser onipotente, que tem tudo, ele não tem nenhuma necessidade, ele não precisa dos nossos serviços. Mas servir ao nosso ser humano, ajudar a um ser humano, por exemplo, pegando um objeto que ele perdeu e devolvendo, é uma coisa muito elevada pela Kabbalah. Então, quando o tabernáculo estava posto, todas as tribos eram iguais, todas elas faziam o seu serviço a Deus com os sacrifícios. Mas quando eles caminhavam e o tabernáculo andava, a tribo de Dan tinha uma superioridade, tanto por ter um ego mais controlado, quanto por ser uma coletora e conseguir exercer um serviço aos seus companheiros humanos. Shavuot Tov a todos.